Olá pessoal, tudo bem? Vamos pintar mais um dia da nossa semana? Chegou aqui mais uma aula do nosso curso gratuito Bules e Frutas da Angel em parceria com a Sonhos de Arte. E hoje tem transparência, vocês pediram tanto para trazer transparências aqui para o canal. E eu preparei essa aula aqui, ó, com esse bule com café, que tá a coisa mais linda do mundo. E eu vou mostrar para vocês como fazer essa transparência de uma maneira bem fácil, bem prática e bem dinâmica. Eu espero que vocês gostem muito. Olha o barrado, gente. Olha que renda mais linda. Lembrando que essas aulas são gratuitas. A apostila gratuita com os riscos, o guia de cores está lá no canal do Telegram, tem o link na bio. E a única coisa que eu peço para vocês é me ajudarem a engajar muito aqui, tá? Então, deixa seu joinha, compartilha muito. Compartilha porque é compartilhando que essa aula consegue alcançar novas pessoas para vir aqui conhecer o nosso canal. E é sempre um prazer estar preparando isso para vocês. Então, façam isso, que quanto mais rápido vocês engajarem aqui, mais rápido vocês vão ter mais uma aula da semana, tá bom? Eu espero que vocês gostem e bora lá pro nosso passo a passo. Bora dar início a essa pintura, gente? Nessa aula vai ter uma coisa que vocês me pedem muito, que é transparência. Trouxe esse bule aqui de vidro com café, então nós vamos trabalhar uma transparência aqui, mas de uma forma fácil e prática, tá? Eu não trabalho com realismo, então trouxe aqui uma transparência simples com base nas técnicas que eu trabalho. Como a gente vai fazer uma transparência, primeira coisa que nós vamos ter que fazer é a parte do fundo, né, do que tem. Então, no caso aqui, tem o café. Nós vamos ter que fazer o café, vamos ter que fazer essa tampa aqui, que é uma tampa sobreposta, encaixada aqui na parte interna. Então, a gente tem que fazer ela antes, para depois a gente vir trabalhando uma transparência, ok? Vou começar com a cor rústico, para a gente poder fazer a parte do café. E um pouquinho do siena natural. Vou pegar aqui o pincel. Pincel A522, tamanho 14. Eu vou começar fazendo essa parte de cima aqui, ó. Meio que a bordinha. Com o siena natural. Note que eu tô deixando o meio, tá? Então, observe bem. Mais de ladinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu pego o rústico. E já vou preenchendo. Bastante cuidado. Unindo aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar o pincel tamanho 10, A522, e venho aqui com o rústico. Preenchendo. Cuidado aqui próximo das laranjas. Vou usando o pincel menor para preencher próximo aqui delas. E nas extremidades. Aí eu posso pegar mais tinta e usar o pincel grande, né? O tamanho 14. Para terminar esse preenchimento. Deixa eu pegar aqui. Vem aqui com bastante cuidado. E vamos preencher toda essa parte. Aqui nós vamos dar uma, como é transparente, ó, no bico a gente vai dar uma espalhadinha meio que esfumada aqui no bico, que é como se o café tivesse, né? Aqui na parte do bico também um pouco. Pelo nível aqui, ó. A gente faz isso logo, essa base logo, pra secar. Depois a gente fazer o aspecto de vidro por cima.
Aí o restante é só preencher muito bem. Vou pegar o pincel tamanho 10 a 522, um pouquinho do preto, cantinho de pincel aqui, ó. Dá uma escurecida aqui em alguns pontos com preto. Aqui também. Uma pouca coisa, tá? Não é pro preto ser o dominador aqui, não. Aqui também vamos fazer isso. Crio uns nuances aqui. Um pouquinho aqui no bico. Mas pouca coisa, tá? Lava esse pincel. Vou pegar um pouquinho do ocre ouro, que é mais claro que o siena. Dá uma leve iluminada aqui nessa parte. E marco um pouquinho aqui, ó. Essa marcaçãozinha aqui. Tem que ser pouca tinta. Tiro o excesso lá no pratinho. Fiz essa marcação aqui meio esfumada. Uma leve iluminada aqui. Pouca coisa, sabe? Deixa aí quietinho, que ele precisa secar pra gente retocar e só depois fazer os detalhes, né, do vidro. Aí nós vamos pra tampinha e pro cabo. A base da tampinha nós vamos fazer com a cor siena natural, tá? Vou pegar aqui o siena e vamos preencher, ó. Dá uma viradinha aqui na câmera. A gente vem aqui preenchendo toda essa parte dessa tampa, que é uma tampa estilo rolha, né, que encaixa no lado de dentro. Preenche bem direitinho. Área menor, pode usar um pincel menor, tá? Eu tô aqui insistindo com o pincel grande, que eu acho mais prático, mas eu recomendo que na área pequenininha, tipo os cantinhos aqui, ó, deixa pra fazer com pincel pequeno. Olha só. Vou pegar o pincel A522, tamanho 8. Pronto, já aproveito e vou preencher a alça aqui, ó. Que é no mesmo tom. Pode fazer um por um? Claro que pode. Você pode fazer um e só depois
fazer o outro. Esse cantinho aqui, ó, é o encaixe, então vai ser o vidro. Então, não preencha com siena. Tenha essa atenção ao preencher. Vou pegar o pincel tamanho 10 e o pincel tamanho 8. A cor marrom. Para começarmos a sombrear aqui esse siena. Cantinho de pincel. Vem marcando e esfumando muito bem. Aqui eu vou dar uma escurecidinha. Um pouquinho aqui embaixo. Sempre deixando bem esfumadinho. Vou escurecer esse lado. Aqui também eu vou passar uma cor mais escura para limitar aqui essa bordinha. Vou com o cantinho de pincel. Esfumando bem. Desse jeito. Aqui na bolinha, ó, vamos sombreando. Nesse formato mais arredondado. Deixando esse pontinho mais claro para criar esse volume. Vou agora aqui na alça. Escureço aqui esse ponto. Dá uma esfumada. Aqui também nós vamos escurecer. Lavo bem o meu pincel, vou secar, pegar a cor rústico para escurecer alguns pontos a mais de sombra. Super importante. Aos pouquinhos, ó. Vou escurecendo aqui. Dá uma esfumadinha aqui. Vou vir escurecendo aqui.
E aqui no cabinho também. Vai pegando pouca tinta às vezes. Deixa eu te perguntar. Já curtiu a aula de hoje? Olha, olha, hein? Vamos curtir? Vamos curtir. Todo mundo que tá aí assistindo. Não sai daqui sem curtir. Se não é inscrito, se inscreva. Essa apostila gratuita desse curso tá lá no canal do Telegram, gente. Uma baita oportunidade. A única coisa que eu quero em troca é que vocês curtam, compartilhem essa aula, ajude o nosso canal. É isso. E a aula é de vocês, tá? Então, bora lá? Ajudar pro? Esse é o primeiro curso gratuito promovido aqui pela Sonhos de Arte no canal da Índio. Bora ver se vocês se comportam. Vou lavar o pincel, pegar um pouquinho do ocre ouro, que é esse tom mais claro. Venho aqui com o ocre ouro. E iluminando. Dou uma iluminadinha aqui. Sempre pegando pouquíssima tinta por vez. Aqui na bolinha. Já vai criando esse volume aí, tá? Vou pegar uma isquinha do branco. Bem pouquinho, tá? Limpa esse pincel. Pode até usar um pincelzinho pituar, tá? Cantinho de pincel, pega um pouquinho do branco. Sobre aqui o ocre ouro. Dou essa iluminada. Claro que a gente vai ter que retocar depois, mas olha só que base que já fica linda, gente. Eu sou apaixonada. Eu geralmente estou fazendo o fundo depois, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou ter que fazer o fundo logo, porque como é transparente, esse fundo vai ter que aparecer lá atrás, tá? Então, eu já vou aproveitar agora, posicionar a câmera pra gente fazer o fundo. Bom, nesse fundo aqui, vou usar, seguindo aqui a lógica que nós estamos usando, esse modelinho de stencil. Esse aqui é com laranjinha, seguindo aí que nós usamos nos outros. Vou posicionar direitinho, fixar com a fita crepe as duas extremidades. Vou pegar aqui, vou usar o marrom. Pego aqui a cor marrom, pincel broxinha A531, tamanho 4. Vou colocar diluente. Vou misturar para diluir. Tirar muito bem o excesso de tinta do pincel. Vou lá no meu paninho, ó, dou batidinhas para tirar ainda mais o excesso. E cuidadosamente a gente vem, ó, meio que varrendo. A mão levíssima, tá?
Mão aqui nesse trabalho tem que estar levíssima. Eu vou aqui com um cantinho de pincel, porque tem o galinho da laranja, para evitar ao máximo manchar ele. Vem com cuidado. Era para ter feito as laranjinhas, como eu já retirei, então depois a gente faz. Vou encaixar aqui no último, ó. Fixa. E vem aqui espalhando o marrom. Que é só a bordinha, ó, uma tirinha. Mas vamos fazer para ficar tudo bem bonitinho. Já vou pegar os pincéisinhos pituá que a gente tá usando o pequenininho, né? Pra aplicar a laranjinha. Eu vou usar aqui o amarelo cádmio. Pincel A558, tamanho 000. E vou usar o verde oliva. Dá uma colorida nesses tons que nós trabalhamos só tons fechados até agora, que a gente vai dar uma alegrada. Ó, vem fazendo aqui as folhinhas com verde oliva. Bastante cuidado. E vamos fazer folhinha por folhinha. Acaba sendo bem gostoso de pintar, sabe? Esses detalhezinhos. Demora um pouquinho, porque são pequenininhos. Mas é prazeroso. Eu gosto. Vou vir com o amarelo cádmio, fazendo as laranjinhas. Com cuidado, vamos fazendo uma a uma. Pronto. Vou arrancar aqui o stencil, reposicionar pra gente fazer as outras laranjinhas. Olha que fundo mais lindo, gente. Como que fica colorido. Posicionei, fixei. Vou pegar aqui o amarelo cádmio. Inclusive, deixa eu pegar mais aqui. E vem aqui preenchendo.
Vou pegar aqui o verde oliva. E venho, ó, preenchendo. Agora vamos reposicionar. Porque lembra... Ah, esse aqui era passar. Inclusive aqui, ó, deixa eu voltar aqui. É pra passar na alça. A gente tá tão acostumado a desviar, né? Essa bordinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o marrom. Tirar o excesso. Aqui é pra vir passando mesmo sobre. Ó, vamos passar aqui na parte de vidro. Pra formar a transparência. Pronto, deixa eu fazer logo as laranjinhas. Quando a gente mover... Agora, com verde oliva, faz aqui as folhinhas. Agora eu vou reposicionar. Olha aí. Parece que deu tudo errado, né? Mas pode confiar no processo que vai dar muito certo. Deixa eu ver aqui. A minha linha aqui tá um pouquinho torta, então a gente vai seguir aqui o stencil. Pego aqui o marrom, tiro o excesso. E vamos. Passa por cima do bico do bule. Vem fazendo aqui as outras. Uma a uma. Sempre esfumando muito bem. E vamos pegar o verde e o amarelo cádmio, para fazer as laranjinhas. Vem preenchendo. Vou pegar aqui o verde oliva para fazer as nossas folhinhas delicadinhas. Coisa mais linda do mundo. E vem preenchendo, ó.
Vai esfumando ou com batidinhas. Em qualquer uma das duas opções que for fazer, só não use força. Só não coloque força no pincel. Agora vamos para a última parte desse fundo. Deixa eu perguntar. Encaixa, fixa, pega o pincel com o marrom e o diluente, tira o excesso. Dá aqui a varridinha. Vou pegar aqui o verde oliva. Faz as folhinhas todas. E olha só o que que temos. Um fundo maravilhoso. Já que fizemos essa parte do fundo, vou fazer também a base da mesa, né? Porque aí a gente já segue com elas prontas. Vou pegar aqui o clareador e o camurça, que a gente sempre utiliza para fazer a base da mesa. Pratinho, pincel pituá, A558, tamanho 0,4. Venho aqui com o camurça. Pouquinha tinta por vez e venho esfumando muito bem. Ó, o clareador ajuda muito a suavizar, mas não apertar a mão, não pesar a mão, também vai fazer, assim, 90% do sucesso. Porque quando você já vem apertando o pincel aqui contra o tecido, acaba que já mancha, né? E aí você, para desfazer essa mancha, às vezes já não é possível. A gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Eu fiz aqui, vou lá do outro lado. Fazer a mesma coisa. Movimento circular no pincel. E vem esfumando. Vou pegar o pincel tamanho 12, A522 com o marrom, para fazer a outra parte da mesa, né? A sombra. Pronto, cantinho de pincel. Marca. E vem esfumando. Marca e vem esfumando.
Vai contornando aqui as laranjas. E vem espalhando. Pincelzinho de lado. Feito isso, eu vou pegar o stencil de veios de madeira, lá da nossa loja, Sonhos de Arte. Lá tem outros modelos, viu, gente? Tem esse aqui da Little Art, mas tem outros modelos também da Tamaco. Com veios maiores, menores, então vai bem do gosto. Sempre olhe lá qual que chama mais a atenção de vocês. Um pouquinho de marrom. Vou dando a varridinha bem suavemente. Bem de leve. Pronto, ó. Ok. A base aqui tá pronta, depois a gente faz o barrado. Agora a gente vai para a parte da maçã. Eu acabei de descobrir aqui, ó. Maçã, gente, o que? Laranja. Agora é laranja, Angélica. Esse pedacinho aqui que é do café e que nós não fizemos. Vamos preencher. Vamos preencher esse espacinho aí que ele tem que ser preenchido. Vou pegar aqui o rústico. Um pincel tamanho 6, A522 e vamos preencher esse espacinho. É do Bully. Analisei aqui um pouquinho. Pronto, preenchi com o rústico. Vou pegar o preto, né, já que tá na área mais escura. E vamos fazer isso. Ó, e agora eu já vou retocar essa parte, a outra parte do café, para que ela vá secando. Porque quando a gente voltar para os retoques, tem que fazer a parte da transparência, né? Então, já vamos adiantar. Vou pegar o preto aqui, cantinho de pincel. Dá uma escurecidinha aqui sobre o rústico. Já pego aqui um pouco do rústico. Às vezes dá uma leve desbotada, né? Então já vem aqui. Dando uma esfumadinha. Rústico. Preto. Aqui embaixo preto, ó. Certo? Aqui também um pouquinho de preto. Lavei aqui o meu pincel. Vou pegar um pouquinho do ocre ouro. Já vou dando umas batidinhas para formar meio que uma leve espuminha aqui, ó. Cantinho de pincel, tá bom? Não é muita não, é só... aquela espuminha que pode formar aqui sobre o café. Acabou de coar. Vou com um cantinho de pincel aqui com o ocre ouro, ó, realça esse ponto de brilho agora que tá seco.
Depois a gente vai iluminar mais. Vou pegar um pincelzinho filete. Um pouquinho do rústico. Faço aqui uns pontinhos aqui da espuminha. Uns maiorzinhos. Outros só umas leves batidinhas, tá vendo? Com o filete. Pra realmente dar aquela impressão das bolinhas que formam sobre o café, daquela espuminha. Vou pegar um pouquinho de branco. Faz umas marquinhas aqui branca. Uns pontinhos só para dar aquela impressão mesmo assim que formou algumas bolinhas, né? Um pouquinho aqui. Bem de leve, viu? Olha só como estamos. Agora vamos retocar essa outra parte. Vou pegar primeiro o marrom. Pincel tamanho 10. A522. Vem aqui retocando bem direitinho. Retoco aqui só alguns pontos com marrom e vou pegar o rústico. Desculpa. Pego aqui o rústico. E lá vamos nós. Pouquinha tinta. E venho, ó, esfumando, suavizando. Pronto. Lavo bem esse pincel. Seco. Vou pegar a cor ocre e ouro. Bastante cuidado, ó. Vem aqui realçando os pontos de brilho. Aqui também.
Dar essa iluminada. E aí nós vamos esperar secar para fazer os próximos passos. Enquanto isso, a gente faz as laranjas. Eu vou começar a laranja por essa que está cortada, tá? Tá mais atrás. Peguei aqui o amarelo cádmio. Pincel A522, tamanho 8, e venho fazendo o preenchimento dessa parte. Aos pouquinhos, vem aqui, preenchendo. Vou pegar um pouquinho da cor laranja, as laranjas bem madurinhas. Um pouquinho do laranja para dar uma tonalizada. Cantinho de pincel, olha só. E vem marcando. Aí nós vamos vir preenchendo essa parte. Óbvio que eu vou usar um pincel maior, né, gente? Para adiantar o nosso trabalho, ó. Pincel tamanho 12. A522. Vem aos pouquinhos, preenchendo. Vem preenchendo aos pouquinhos. Deixando aí a parte que vai ser branca, né, aqui no centro. Pronto. Vou pegar o pincel tamanho 8 novamente. Um pouquinho do laranja pra gente poder ir sombreando. Cantinho de pincel. Vou marcar aqui. Vai puxando. Eu vou deixando meio com as marquinhas, tá vendo? Não é uniforme, não. Deixando o pincelzinho de lado, deixando as marquinhas. Vem assim, ó, puxando umas marcaçõezinhas. Certo? Pega um pouquinho do branco. Muito cuidado, né? Bem pouca quantidade de tinta. Vem marcando os pontinhos de brilho, ó. Bem sutil, nada marcado.
ok? Já vou pegar aqui o branco e preencher essa bordinha, ó. Pincel tamanho 8 de lado. Deixa os cantinhos, né, pra gente fazer com o pincel menorzinho. Vou com esse só onde cabe. Bastante cuidado. Agora eu vou pegar o pincel tamanho 4, A522, para vir fazendo, ó, os cantinhos. Ele é bem pequenininho, a gente consegue preencher com facilidade. Cantinho de pincel. Vem puxando, ó, a separação dos gominhos. E vamos preencher aqui, ó, o encontro aqui, o centro, né, dessa laranja. Cantinho de pincel dá pra preencher tudo. Lavo bem, vou pegar aqui o amarelo cádmio no cantinho do pincel pra vir fazendo a bordinha. Aos pouquinhos, ó, vem contornando toda aqui a laranja. Dá uma esfumadinha aqui que tá mais embaixo, não é escuro. Pego aqui, limpo o pincel, um pouquinho do laranja. Dou umas leves batidinhas aqui nas bordas, ó. Daquele aspecto típico da laranja, né? Bem sutil, tá? Aqui também tem umas marquinhas. A gente espera secar para poder retocar, fazer os detalhes. Agora, vou fazer essa daqui. Vamos pegar. Deixa eu ver qual pincel eu vou trabalhar nela. Vou pegar um pincel pituá primeiro. Tamanho 0. A parte mais clara a gente vai usar o amarelo ouro. Pega aqui o amarelo ouro.
Vai preenchendo essa parte aqui mais central. Até aqui, ó. Deixa eu virar um pouquinho a minha câmera. E termino de preencher com amarelo cádmio, unindo bem os dois tons, tá? Vou pegar o pincel tamanho 12, A522. Vem aqui preenchendo, ó. Amarelo cádmio, tá? Essas áreas mais de sombra. Volto com meu pincelzinho pituá, tamanho 0. Vou pegar a cor laranja. E vou dando uma escurecida, uma sombreada. Um pouquinho aqui. Limpo o meu pincel e vou esfumando muito bem. Vou pegar aqui o pincel tamanho 8, A522, um pouquinho do laranja. Bem pouquinho de tinta. A laranja tem como se fosse umas nervurinhas, ó, na casca dela, bem sutil. Dá essa marcação. Pego aqui o amarelo ouro. Vamos escurecer aqui. Pega um pouquinho do amarelo ouro, nesse ponto aqui vamos dar batidinhas, que tem mais luz. Um pouquinho do branco. Tiro o excesso. A gente tem um ponto mais focado aqui de brilho. Vou dar umas batidinhas. Pegar um pouquinho do amarelo canário. Cantinho de pincel tamanho 8, A522. E dá essa iluminada. Bem sutil, só para criar esse aproveito que eu estou com amarelo canário e já dou uma iluminada aqui, ó. Aqui também.
certo? Aí já vamos aproveitar e fazer essa fatia de laranja aqui, ó. Pego o amarelo cádmio, vou preencher bem direitinho. Pincel tamanho 8. A522. Já podemos preencher aqui também, ó. Vou pegar o pincel maior, tamanho 10. Vou pegar o amarelo ouro primeiro aqui, ó. Um pouquinho. Dar uma esfumada. E termino com o amarelo cádmio. Limpo o pincel, vou pegar aqui o cantinho, ó, com a cor laranja. Vou dar uma sombreada, ó. Pouquinho tinta. Marco um pouquinho aqui. Pego um pouquinho do branco, bem sutil. Vou aproveitar, pegar aqui o laranja e já sombrear aqui, ó. Essa casca. Agora, vamos vir com o branco, fazendo a bordinha aqui da casca. Deixa os cantinhos aqui, ó, pra fazer com o pincel pequenininho, igual na outra que a gente fez. Ó, vem preenchendo. Pego o pincel tamanho 4, A522. E vem preenchendo os cantinhos que o outro pincel não alcançou. Gente, me contem, vocês estão gostando dessa aula? Espero que sim, hein? Espero que estejam gostando. Já já a gente vai trabalhar na transparência desse bule. Como é que tá o coração aí? Se tiver com medo, vai com medo mesmo, viu? O nosso lema aqui é esse. Se a primeira que você fizer não ficou bom, vai desanimar não. Tenta de novo até conseguir. Até chegar no resultado que você quer, tá? O segredo é esse. Eu vou puxando aqui com o branco. Vou pegar aqui um cantinho de pincel, pode ser o tamanho 6 ou o tamanho
8. Dá umas batidinhas aqui. Ok? Vou pegar aqui o amarelo cádmio. Acho que deixa eu ver se dá pra fazer com tamanho 8. Cantinho de pincel, bem pouquinha tinta. Fazer aqui a bordinha, ó. Desse jeito. Agora com um pouquinho do laranja. Vem dando uma leve escurecida em alguns pontos, tá? Bem pouquinho. Dou umas batidinhas, ó. Bem sutil. Ok? Depois a gente volta para retocar. Agora a gente vai fazer a parte da folha, que vai trazer agora uma vida, né? O verde vai trazer uma vida aqui para esse trabalho. Vou usar o clássico verde oliva com o verde pistache para fazer a base, que fica lindo. Combina super aqui com as cores que a gente utilizou na laranja. Pincel tamanho 8 por enquanto, A522. Venho com o verde oliva. Marco a sombra. E venho, ó, marcando. Agora o lado de baixo. Cantinho de pincel. Vai esfumando e já vamos vir com o verde pistache, ó. Terminando de preencher. Bem direitinho. Vou pegar aqui o pincel A522, tamanho 4. Bastante cuidado, ó, verde oliva. Dá uma escurecida aqui. Escurece aqui, esfuma. Eu vou escurecer essa partezinha, ó. Tá vendo? E termina de preencher com pistache. Agora vem com verde oliva. Pega um pouquinho do pistache. Pronto, agora nós vamos pegar a cor verde pântano para acentuar essa sombra. Volto com o pincel tamanho 8. E realço aqui, ó. Marca. Vem esfumando. Desse jeito. Volto com o pincel tamanho 4. Escurece aqui. Lavo o pincel, vou pegar aqui o... Deixa eu pegar um pouquinho aqui que esqueci, fazer o galinho, ó. Pronto. Lavo, vou pegar aqui um pouquinho do verde soft para podermos iluminar. Assim, ó. Pouca coisa.
E agora com o tamanho 8 eu ilumino a parte da folha, né? A parte maior. Um pouquinho do verde soft aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Ok? Agora a gente vai fazer a primeira parte da transparência. Primeiro passo, super importante para fazer isso aqui, é que essa base que nós fizemos primeiro esteja completamente seca, tá? Então, por favor, isso aí é inegociável, tem que estar seca. Vou pegar o clareador. Essa parte que vai ficar realmente que só tem o vidro aparecendo, eu vou usar o clareador para ajudar justamente a dar esse efeito, né, mais transparente. Então, vou pegar aqui, ó, pincel A522, tamanho 14. Vou vir aqui, nessa parte acima do café. Vou preencher com o clareador. E aqui também, ó, nessa partezinha sobre a parte da tampa que está dentro, encaixada dentro da jarra. Bastante clareador mesmo, tá? Umedece bem, ó. Desse jeito aqui. A gente vai ter que criar uma película, né? Criar uma impressão que tem o vidro aqui. E aqui também, ó. Um bico. Primeiramente, eu vou pegar a cor cinza claro. Venho com o cinza claro, preenchendo, ó, essa parte onde nós passamos o clareador. Vai ficar quase imperceptível que passou ele, mas precisamos fazer isso. Vem aqui, espalhando esse cinza claro. Aqui, ó, sobre a tampa já vai dar a impressão que tem alguma coisa na frente dela, ó. Já cria um leve aspecto de transparência. Vem aqui no bico também, vamos fazer esse preenchimento. Só uma esfumadinha aqui. Vou pegar um pouco da cor cinza. Estávamos usando o cinza claro. Agora eu pego um pouco do cinza aqui abaixo, ó. Eu vou dar uma sombreada com cinza. E aqui também, ó. Tá vendo que eu dei um espacinho? Dá uma... É como se fosse espaço lá atrás, né? Que tem que dar essa impressão. Que tem um vidro, a parte lá de trás e a parte aqui da frente. Então, vem com cinza. Aí eu puxei um pouquinho, curvado aqui, ó. Sempre esfumando muito bem, tá? Peguei aqui um pincel menor. Pincel A522, tamanho 10. Vamos vir aqui, ó. Cantinho de pincel nessa bordinha com cinza. Suaviza. Mesma coisa aqui do outro lado, ó. Faz a bordinha, puxa um pouquinho aqui, suaviza.
Aqui também, ó. A gente vai fazer aqui a bordinha. Bem pouquinha tinta no pincel, é só para depois a gente destacar aqui o branco sobre ele. De um lado e do outro, ó. E aqui eu já vou descer com o cinza, ó. Vou descer marcando aqui e vou, obviamente, esfumando, ó, tá vendo? Faz aqui também até o biquinho, ó. Sempre esfumando. Mais um pouquinho aqui, escurecendo mais. Pega um pouco de tinta. Nós vamos fazer uma marcaçãozinha, ó. Nessa parte aqui, ó, sobre o café, tá vendo? Por isso que é importante que esteja seco, para que a gente consiga esfumar por cima sem estragar o que foi feito. Também a gente vai dar uma marcadinha com o cinza. Aí vamos pegar o pincel fininho, pequenininho, tamanho 4, A522. E lá na bordinha vamos fazer uma sombrinha para criar uma espessura. Aqui, ó. Vem com o cantinho de pincel, marcando, tá? Deixa eu pegar aqui os meus pincéis novamente. Que nós vamos trabalhar com o branco, né? Já começou a dar uma impressão, né? Começou a dar uma impressão que tem alguma coisa lá atrás. Vou pegar um pouquinho do branco, pincel Pituá, A558, tamanho 0. Vou marcar aqui um ponto de brilho, ó. Nesse ponto. Cuidado, se tiver muita tinta na mão. Vou limpar o pincel. Vem aqui. Mais um pouquinho. Aqui sobre o cinza, ó, bem pouca coisa. E aqui também. Limpei. Vem esfumando. Pronto. Vou pegar o cantinho de pincel A522, tamanho 8. Vamos marcar com o branco, ó. Ponto de brilho aqui. Aqui também, ó. Vamos puxar aqui um pouquinho. E dou umas pinceladinhas, ó, com branco. Pra fazer esse brilho. Um pouquinho aqui também. Pegar aqui um pouquinho de tinta. Vou pegar aqui novamente o pincel pequenininho, tamanho 4, com um pouquinho do cinza, só para fazer a sombrinha aqui, ó, no bico. A gente acabou não fazendo. Ok?
Pego o pincel tamanho 4. Um pouquinho de branco de um lado do pincel. E vem fazendo aqui, ó. Como se fosse um contorno bem fininho, ó. O mais retinho possível que você conseguir. Não precisa apertar, tá? Pressiona a mão. Aqui, ó. Vem fazendo aí essas marquinhas. Vou vir aqui no bico também, ó. Fazendo os pontos de brilho. Marcou lá, dá uma puxadinha. Aí nós temos alguns pontos de brilho mais marcados, né? Com branco. Aqui a gente vai puxar, ó. Os pontos de brilho mais marcado. Leve marcadinha aqui. Tinta de um lado do pincel. Faz um brilho aqui. E aí, olha só que gracinha que ficou. É uma forma fácil e prática, né, de fazer essa jarra transparente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa ela dar uma secada, que se precisar retocar, parte branca a gente retoca. Enquanto isso, a gente faz o barrado. Pessoal, posicionei aqui pra gente começar o nosso barrado. E hoje eu vou usar esse modelo aqui, lindo! Tudo tá aí na descrição desse vídeo, tá? A referência, os modelinhos todos que eu usei tá aí na descrição. Mas sejam rápidos, porque pode ser que ele já tenha até acabado. Nosso site, essas coisas lindas assim não duram. O pessoal compra muito. E esses barrados aqui, vamos combinar que tá a cara da riqueza. Vou posicionar aqui, bem certinho. Pego aqui a fita crepe. Deixa eu ver se dá para aproveitar esse daqui. Coloco aqui bem rente. Vou fixar. Vou pegar um pedacinho e fixar aqui também. E aí meu reaproveitamento. Eu reaproveito mesmo, gente. Deixa ela bem presinha. Pronto. Vou pegar o pincel A531, tamanho 4, tinta marrom. A minha tá no final, vou ter que pegar aqui na tampinha mesmo. Deixa eu pegar mais tinta. Pronto, ó, aqui temos mais tinta pra gente fazer esse barrado com tranquilidade. Peguei logo aqui o potão. Vou misturar diluente.
Misturo bem. Tiro o excesso de tinta do pincel. Bem tirado, ó. Começo aqui aplicando com batidinhas, justamente para ir tirando esse excesso de tinta. Quando meu pincel já não tem excesso de tinta, venho esfumando. Eu acho que vai ficar lindíssimo esse barrado, gente. O que vocês acham? Eu vou usar muito ele, viu? Porque é lindo demais. E o bom do stencil é isso, né? É reutilizável, então pode usar várias e várias vezes. Devagarzinho. Vamos esfumando. Até fazer tudo. Agora a gente vai tirar, reposicionar. Espera aí. Vamos ver. Olha só, gente, esse desenho dessa renda. Coisa mais linda. Amei. Faz o encaixe aqui, ó, perfeito. Espera aí. Tem um lugarzinho aqui que encaixa, ó. Pronto. Carregar meu pincel. Tirar o excesso. E vamos esfumando. Até transferir todo o desenho aqui pro tecido. Nossa, esse barrado marrom tá ficando lindo. Adorei a cor. Eu amo marrom, gente. Chique. Fica chique no último. Vai terminar esse curso todo mundo craque em bule e em barrado de stencil, né? Fizemos vários aqui. Vou retirar mais uma vez. Reposicionar. Vou encaixar aqui bem direitinho. Pronto. Fixa. Prontinho, nosso barrado tá ok.
Já aproveito, ó, vou aplicar aqui o nome, né, da semaninha, que hoje é a quinta-feira. Estamos quase lá, hein? Quase lá. Vou posicionar mais ou menos centralizados. Com cuidado, vamos fazendo o nome. Quinta. Nós temos outros modelos de semaninha também no site, tá? Eu vou deixar no link aí. Opções de semaninhas. Que aí tem essa, que é uma das minhas preferidas, mas tem outras. E tem desde as mais elaboradas como as mais simples. Então, não tô podendo investir numa mais elaborada como essa, tem as mais simples, que também ficam lindas. Tiro aqui. Olha que lindo, gente. Vou pegar o pincel tamanho 4, A522, para fazer a junção aqui dos recortes. Devagarzinho, ó. Vai unindo todas as letras. Ok? Agora nós vamos para os retoques. Vou começar aqui pela base da mesa. Cantinho de pincel A522, tamanho 12 com marrom. Vem marcando aqui. Esfumando. Pronto. O meu bule não vai precisar retocar, porque eu já retoquei aquela hora, então não vai precisar, tá bem? Não tá desbotado, tá? Se o seu precisar, ver que precisa retocar algum detalhe, você pode estar retocando. Eu já vou direto para as nossas laranjinhas. Vou pegar aqui o verde pântano. Vou retocar aqui a sombra da minha folhinha, do galinho. Com o pincel tamanho 4, A522. Vem aqui, ó. Retocando. Pronto. Eu não vou retocar o verde soft, eu quero que ele fique assim mais sutil mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui os meus pincéis, lavar bem lavadinho. A522, tamanho 8. Vou pegar a cor laranja e vamos retocar essas sombras, né? Vamos retocar essas sombras. Aqui, ó. Cantinho de pincel. Toca aqui também. E aqui também. Vou pegar um pincelzinho pituá, referência a 558.
Aqui eu vou ter que usar o cantinho do pincel. Aqui também. Um pouquinho aqui. Essas são aquelas laranjas bem madurinhas. Bem deliciosas, do jeito que a gente gosta, né? Eu vou pegar um pouquinho do amarelo limão fluorescente pra gente estar iluminando. Somente esse ponto aqui que foi com batidinhas. Pincel Pituá A558, tamanho 0. Vou ver aqui com um pouquinho do amarelo limão, ó. Agora que tá tudo seco, ele vai destacar bem. Dou umas batidinhas. Também não precisa colocar força no pincel não, tá bom? Por gentileza. Dou uma iluminada aqui. Marco um ponto de brilho aqui. Pegar o pincelzinho chato, né? Pra não manchar. Ficar correndo risco pra quê? Vou pegar aqui um pouquinho o pincel tamanho 8, ó. E venho com amarelo limão. Dando essa iluminada. Inclusive aqui, ó. Dá uma passadinha aqui onde a gente tinha marcado com um pouquinho do branco. Vai ficar mais clara, esse tom mais vibrante que o amarelo limão tem. Aqueles detalhezinhos que fazem a diferença. Vou pegar um pouquinho, pincelzinho Pituá, filete A54400. Dou umas marcadinhas, ó. Bem aleatório. Faz uns pontinhos de brilho. Aqui também. Ok? Vamos ver o resultado dessa aula? Olha só o resultado da nossa aula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um prazer imenso ministrá-la para vocês. Mais uma aula do nosso curso Bules e Frutas aqui, gratuito do canal da Índio, em parceria com Ações de Arte. Olha aqui, olha isso aqui. Lembrando que todos os materiais que eu estou usando aqui está disponível na nossa loja, tá? Tecido, tintas, pincéis, stencil, olha essa lindeza aqui, ó. Tudo na nossa loja. O link tá aí na descrição. E ó, não sai daqui sem deixar o seu joinha, sem se inscrever e sem compartilhar muito. Esse é o critério para liberar a próxima aula. Quem aí quer pintar a próxima aula sexta-feira? Bora lá que vem um bule lindo para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.